estavam ali, eles reconheceram Jesus e eles obedeceram e eles tiveram fé, porque Jesus mandou eles se apresentar diante dos sacerdotes, mas eles só poderiam se apresentar diante dos sacerdotes se eles estivessem limpos. Se eles estivessem com lepra, a lei não permitia que eles se achegassem ao sacerdote. Então, Jesus mandou e eles tiveram fé, eles creram e durante o caminho, durante o percurso é que eles foram curados. Mas o fato deles obedecerem a Deus, de obedecerem a Jesus e deles terem fé de ser curados, foi o que fez eles ficarem limpos. Mas aí tem um detalhe. Aqui no versículo 15, fala assim: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta. Então, o que é que a gente percebe? Os 10 reconheceram quem era Jesus, os 10 obedeceram, os 10 tiveram fé, os 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer. Então, é aí que está a diferença. Quem tem um coração grato, ele se lembra dos feitos do Senhor. Então, ele lembrou que quem tinha feito aquilo não foi simplesmente o fato deles irem, mas ele lembrou que quem fez aquilo foi Jesus. Então, a diferença está aí. Então, ele voltou para agradecer. Então, aqui diz, um deles, vendo que estava são, voltou glorificando e dando graça. Então, quando se tem um coração grato, a gente não esquece. Mas aí a gente para. Quanto tempo nós demoramos para esquecer o que Deus fez por nós? Será que a gente age como os 9 leprosos? Quanto tempo eles demoraram? No mesmo instante, eles esqueceram. Um voltou, mas 9, eles pensaram mais em si. Eu quero ir lá, eu quero anunciar para a minha família, Eles pensaram mais em si mesmo e não naquele que tinha provido o milagre. Então, fica essa pergunta: quanto tempo nós demoramos para esquecer o que Deus tem feito por nós? E aí, a gente lembra também lá do povo de Israel. O que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel estava como escravos lá no Egito. E aí Deus ouve o clamor deles e diz: eu vou libertar vocês. Então Deus envia 10 pragas para que eles sejam libertos. Imagine, você está em um país, Deus manda praga para os egípcios e a sua localidade está sem nada. Imagine os egípcios lá, tudo sofrendo com piolho, com rãs, e dentro da sua casa você está intacto. Imagine, no lado egípcio está a escuridão, e lá nos israelitas estava a claridade. Então, aquela experiência das 10 pragas foi muito marcante para eles. E Deus, além disso, Deus executa a libertação. Então, eles foram libertos da escravidão. Deus guiou eles no deserto. Então, no deserto, Deus teve todo o cuidado. Estava calor durante o dia, Deus mandou uma nuvem para proteger eles. À noite, muito frio no deserto, sem iluminação, Deus mandou coluna de fogo para aquecer, para iluminar, para mostrar a direção. Deus estava cuidando dele. Encontraram o mar na frente, Deus abriu o mar para eles passarem. Então, cada dificuldade que eles estavam tendo, Deus estava cuidando dele. Eu estou com sede. Deus fez jorrar água de uma rocha. Estou com sede de novo, tem um lago. Deus fez a água amarga ficar doce. Agora eu estou com fome. O que é que Deus fez? Deus mandou maná, Deus mandou carne. Mas aí, na primeira oportunidade, eles vão e começam a reclamar. Na primeira oportunidade, eles, em vez de ver o problema e pedir a Deus uma solução, eles foram ingratos, eles foram murmuradores. E muitas vezes acontece com a gente. É natural a gente ver uma dificuldade e a primeira coisa é querer reclamar. Mas Deus, Ele quer que nós tenhamos um coração grato.
qual seria um motivo maior do que Deus enviar o seu próprio Filho para nos salvar? Teria outro motivo maior para nós agradecermos? Não, independente da circunstância, só o fato de Deus ter mandado o seu Filho, só a salvação seria suficiente para sermos gratos. Mas muitas vezes a gente se deixa levar pela circunstância e começa a fazer igual o povo de Israel, começa a reclamar. E aí Deus ele não queria que o povo só agradecesse. Ele sabia a nossa fraqueza, ele sabia a nossa dificuldade de sermos gratos. Então, quando ele está ali com Moisés, dando os 10 mandamentos, ele também institui algumas outras coisas. E ali Deus instituiu algumas festas para que todos os anos o povo lembrassem de ser gratos. Então, Deus instituiu a Páscoa para que o povo lembrasse. Um dia vocês eram escravos, mas hoje vocês são livres. Então lembrem disso e sejam gratos. Deus instituiu também a festa da colheita. Deus estava falando a ele, vocês tiveram uma colheita próxima, mas foi eu que estava com vocês. Então sejam gratos por isso. Então Deus estava ali, sempre procurando algo para que o povo fosse grato, por causa das nossas fraquezas. Deus instituiu também ali a festa das cabanas para que o povo lembrasse. Vocês peregrinaram 40 anos no deserto, mas vocês alcançaram a terra prometida, e eu coloquei vocês lá. Seja grato por isso, eu coloquei vocês numa terra que mana leite e mel. Seja grato. Então, Deus, ele queria ver a gratidão do seu povo. E aí, a partir do momento que nós somos gratos, nós expressamente nós queremos louvar, nós queremos exaltar a Deus. Quando o povo estava sendo grato ali naquela festa, eles queriam celebrar a Deus. E aí nós vem para a segunda marca. A segunda marca de um coração grato é louvar e exaltar o nome do Senhor. A gratidão, ela faz você expressar, mas a ingratidão, ela faz você omitir. Quando nós estamos centrados em nós mesmos, os nossos corações se enchem de ingratidão. Quanto mais eu olho para mim, mais eu esqueço de agradecer. E foi isso que aconteceu com os 9 leprosos. Eles só pensaram naquele momento, eu estou curado, eu vou ter minha vida de volta, eu vou reencontrar minha família, agora eu posso estar no meio do povo. Eles só pensaram em si mesmos, eles não pensaram no provedor de quem fez aquilo. E ali eles deixaram de louvar e exaltar a Deus, mas o outro, ele foi em voz alta, louvando e exaltando a Deus. E aqui fala que ele caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. Então, o que que a gratidão faz? A gratidão, ela nos dá intimidade com Deus. A gratidão nos dá intimidade, ela nos coloca perto de Deus, mas a ingratidão, ela nos distancia, ela nos afasta. Aquele leproso, antes ele estava ali, aqui o texto fala que ele parou distante, mas agora que ele recebeu o milagre, agora ele tem a liberdade de estar aos pés de Jesus. Ele não está mais longe, ele não perdeu tempo. Agora eu posso estar ali aos pés de Jesus, eu vou ser grato, nos pés de Jesus. E nós temos também esse acesso. Por quê? Antes nós não tínhamos, mas Deus enviou o seu Filho para que nós tivéssemos livre acesso e para que nós fôssemos íntimos de Deus. Deus quer que nós sejamos íntimos. Por isso que Ele enviou Jesus para morrer por nós. Ele enviou Jesus, o véu do templo se rasgou e agora nós temos livre acesso ao Pai. Mas, para ter intimidade com Deus, nós precisamos ser gratos. Nós precisamos ser gratos pela salvação que Ele nos proporcionou. Então, a gratidão, ela nos dá intimidade, mas a ingratidão, ela nos distancia de Deus. E Deus, Ele quer essa intimidade com nós. E hoje Ele está dizendo, meu filho, se aproxime de mim. Eu quero ter intimidade com você. Você só precisa ser grato. Venha para perto de mim, eu quero derramar bênçãos infinitas nas suas mãos. Mas você só precisa ser grato,
Você precisa ser grato para estar próximo de mim, para ter intimidade comigo. Não se afaste de mim. Não seja ingrato. Seja grato e se aproxime de mim. Eu quero ter intimidade com você. Então, temos aí a gratidão nos aproximando de Deus e a ingratidão nos afastando. E a gratidão, ela também é um sinal de vida transformada. Aquele leproso, ele não só foi curado, mas ele teve sua vida transformada. Jesus fala aqui no versículo 19, e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, quando a gente volta para agradecer, a gente recebe além do milagre. Aquele homem, ele só queria ser curado, mas Deus disse, vai, a tua fé te salvou. Então, ele foi curado e teve a salvação. Aqueles que voltaram, eles não receberam isso, mas aquele que voltou e agradeceu, ele recebeu muito além do que aquilo que ele queria. Então, lembre que um coração grato, ele vai produzir mais do que você precisa. Então, seja grato, porque Deus vai dar muito mais do que aquilo que a gente está pedindo, do que aquilo que a gente precisa. Seja grato, porque quem volta para agradecer, recebe além do milagre. E a terceira marca de um coração grato é que o coração grato se alegra no Senhor, apesar das circunstâncias. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 18, diz assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, ser grato é a nossa vontade? Não, não é. A nossa vontade não é ser grato, mas essa é a vontade de Deus. É por isso que Davi insistia ali com a alma dele. Seja grata por tudo. Porque não é a nossa vontade, não é a nossa vontade como carne, mas é a vontade de Deus. Então, Deus, é o desejo dele que nós sejamos gratos. Então, Ele quer que nós sejamos gratos, independente da circunstância, sendo uma circunstância boa ou ruim. Porque quando nós temos um coração grato, nós não dependemos de circunstâncias para demonstrar a nossa gratidão. A gratidão é reconhecer dependência. Então, quando nós reconhecemos que somos dependentes de Deus, nós somos gratos. Se a gente ficar naquela, eu fiz, foi eu que consegui, nós vamos começar a ser ingratos. Mas quando a gente entende que Deus é o nosso Pai, que Ele é poderoso para suprir as nossas necessidades, que tudo foi Ele que fez e tudo é para Ele, nós nos colocamos no lugar de dependência. Então, quando nós somos gratos, nós reconhecemos nosso lugar de dependência. Então, Jesus, Ele nos ensinou isso. Ele era grato, mesmo Ele sendo Deus. Mas Ele era grato e Ele era totalmente dependente de Deus, o Pai. A gente pode ver isso Marcos 6 e 41. Marcos 6 e 41 fala do milagre da multiplicação dos pães e peixes. Antes do milagre, Jesus era grato. E Ele deixou essa lição para que nós aprendêssemos. Marcos 6 e 41. Diz assim: tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Então, antes do milagre, ele foi grato. Lá em João 11:41, fala sobre a ressurreição de Lázaro. E Jesus, ele mostra esse mesmo exemplo. João 11:41.
essa situação que Jesus estava lá em Betânia, Jesus estava, ele não estava numa circunstância que era agradável, ele estava triste. O seu amigo tinha morrido e a Bíblia fala que Jesus chorou. Então era uma circunstância que tipo, como é que eu vou agradecer numa situação dessa? O homem morreu, já tinha 4 dias, não tem mais solução. Mas Jesus, apesar da circunstância, ele foi grato. O versículo 41 diz assim: tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Ele estava sendo grato porque Lázaro morreu? Ele estava sendo grato porque ali seria manifestada a glória de Deus. Então, Pai, eu sou grato, graças te dou, porque através dessa circunstância, Tu vai se mostrar poderoso, Tu vai se revelar, Tu vai estar se mostrando ali que eu sou Teu filho. Então, ele foi grato naquela circunstância. E depois foi que ele disse: Lázaro, venha para fora. Mas antes do milagre, sempre vem a gratidão. A gente não precisa esperar o milagre para ser grato. Nós podemos ser grato em todo o tempo. Antes do milagre, depois do milagre, independente das circunstâncias. E Paulo também, ele nos dá algumas orientações sobre sermos gratos. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 15. Colossenses 3 e 15 diz assim: E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, você vai louvar, louve com graça, louve com gratidão. E quando fizerdes por palavras ou obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Então, tudo que você for fazer, faça com gratidão, faça agradecendo a Deus. E aqui ele continua também em Colossenses 4 e 2, ele diz assim: perseverai em oração, velando nela com ações de graça. Quando você for orar, ore também com gratidão. Ore agradecendo a Deus. Porque quando a gente ora com gratidão, Deus se agrada, porque gratidão é a vontade dEle. Às vezes a gente não consegue algo porque a gente só está orando ali, eu determino, não sei o quê. Não, mas primeiro seja grato. Seja grato antes do milagre, para que Deus faça muito mais do que você está precisando. Então, independente das circunstâncias, nós precisamos se alegrar no Senhor e ser gratos. Deus, Ele nos abençoa, mas para que Ele seja glorificado, porque tudo é dEle e tudo é para Ele. Então, nós somos criados para a glória dEle. As bênçãos não são por nós, são por Ele. Ele quer nos abençoar, mas é para que o nome dEle seja glorificado. Então, qual é o sentido dEle nos abençoar, se não for para a glorificação do seu nome? Então, é necessário essa gratidão. Então, muitas vezes, nós não avançamos, nós não recebemos algumas bênçãos por causa da ingratidão. Mas veja, Deus, Ele quer nos abençoar. Ele quer nos abençoar abundantemente, por isso que Ele diz: a minha vontade é que vocês sejam gratos, porque eu quero abençoar vocês. Eu não quero abençoar pouco, eu quero abençoar muito, mas eu preciso que vocês sejam gratos. Então, seja gratos. Aquele leproso lá que voltou, ele recebeu muito mais do que os outros. Por quê? Porque ele foi grato. Então, é necessário a gratidão para que Deus nos abençoe muito mais.
E aí a gente vê que aquele leproso que voltou, ele era samaritano. E samaritano era quem? Ele era aquele que era o rejeitado, o que era o menor, o que era diminuído. Então, muitas vezes, de onde a gente menos espera, mais vem a gratidão. Às vezes, a gente olha, tem muitos ímpios que eles são prósperos, mas porque muitos ímpios, eles sabem ser mais gratos do que nós. Eles têm as coisas, mas eles entendem que não foi por eles, foi Deus que fez aquilo. E eles são gratos. Então, a gratidão, ele é um princípio para que nós sejamos próximos. Então Deus sempre está ali. É a minha vontade que vocês sejam gratos. Independente da circunstância, sejam gratos. E agora nós temos aqui a quarta marca de um coração grato. Um coração grato, ele fala daquilo que o Senhor já fez. Lá em Atos, no capítulo 4, Atos 4, fala de Pedro e João no Sinédrio. Pedro e João estavam no Sinédrio e eles estavam sendo julgados porque eles estavam anunciando Jesus. Eles estavam sendo julgados porque eles tinham feito uma cura. Mas o que mais me chama a atenção em Pedro e João é aqui no versículo 20, Atos 4 e 20, que ele fala assim: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A mensagem de Jesus era tão forte para Pedro e João que eles não se cansavam de ser gratos. Ele disse, eu sou muito grato, eu não consigo ficar calado. A gente não pode ficar calado. A gente não pode ficar calado diante da grandeza de Jesus. Nós não podemos ficar calado diante do que Ele fez. Não importa se a gente vai ser condenado à prisão, não importa se a gente for condenado à morte, não importa o que for. Mas a minha gratidão, a minha forma de estar grato com Deus é muito maior do que qualquer coisa dessa. É muito maior do que o medo de ser preso. Não, eu não vou parar de falar. O meu coração está grato demais. É egoísmo eu não chegar e anunciar para as outras pessoas. É muita ingratidão da minha parte eu ficar só com aquilo para mim. Eu vou anunciar. Não importa o que vocês vão fazer. Ele estava ali no Sinédrio. Pode me prender, pode me condenar à morte, não importa. Mas nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, quem tem o coração grato, ele não consegue ficar calado. Ele fala daquilo que Deus fez na vida dele. E outro exemplo disso foi também lá o endemoniado de Gadareno. O homem era... 5 minutos antes ele era um endemoniado. E ele aí teve um encontro com Jesus e ele é transformado. Ele é liberto. E 5 minutos depois ele já é um missionário grato pelo que Jesus fez. 5 minutos atrás ele era um endemoniado. 5 minutos depois ele estava ali querendo anunciar Jesus. Ele disse, Jesus, deixa eu ir com você. Jesus, não, anuncia aí na sua família, na sua casa. E aí ele foi anunciar o que Jesus tinha feito. Está em Marcos 5 e 20. Marcos 5 e 20. Diz assim, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Então, Decápolis era um conjunto de 10 cidades, e ele não se cansava, ele não se conteve em ficar só para ele teve que sair anunciando o que Jesus tinha feito. Ele saiu anunciando a grandeza de Deus, porque ele estava com o coração grato, ele estava com o coração transbordando de gratidão, e as pessoas ficaram maravilhadas. Quando a gente está com o coração grato, a gente contagia quem está ao nosso redor. Quando nós estamos com o coração grato, nós estamos alegres, nós estamos felizes, e quem está ao nosso redor é contagiado com essa gratidão. Imagine, você está conversando com uma pessoa que só conta desgraça. Ai, porque estou doente, meu filho não sei o quê. A vida daquela pessoa não tem nada de bom. Mas é porque ela está com o coração ingrato.
se ela parasse para ver o que Deus já tinha feito na vida dela, ela iria falar coisas que contagiassem as outras com gratidão, mas o coração dela está triste. Por quê? Porque ela olha mais para o problema e esquece de ver a grandeza de Deus. Mas quando nós estamos com o coração gratos, nós estamos alegres, nós estamos felizes, nós estamos dispostos a falar o que Jesus fez por nós. Porque quando você tem uma coisa boa, você quer compartilhar para os outros. Então, a gente tem um Deus tão grande, um Salvador. A gente vai ficar com ele só para a gente? Não. Aquele endemoniado, ele saiu anunciando, falando, olha, tem um homem que fez um milagre na minha vida. Vocês sabem como eu era, mas agora ele me libertou. E todos ali ficaram maravilhados com aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Então, só quem anuncia o que Deus fez é quem tem o coração grato. O coração está ardendo de gratidão, que ele não consegue se conter, não consegue ficar calado. E Deus quer nos abençoar, e Ele quer que nós também abençoemos outras vidas, anunciando o que Ele fez por nós. Então, Ele tem muito mais para fazer por nós, Ele quer fazer por nós, mas as nossas orações precisam ser com gratidão, as nossas ações têm que ser com gratidão, o nosso conversar precisa ter gratidão, porque em tudo Ele quer que nós sejamos gratos. Então, não se canse de falar do que Jesus fez. Às vezes não dá resultado, mas não se canse. Aquelas pessoas vão ser contagiadas com a grandeza de Deus na sua vida. Às vezes, só o seu modo de viver, a sua gratidão em viver já contagia outras pessoas. Então, seja grato, porque Deus quer te abençoar. Deus quer te dar muito mais daquilo que você precisa, mas a gente precisa ser grato em toda a nossa maneira de viver. Então, as 4 marcas de quem tem o coração grato são: lembrar dos feitos do Senhor, louvar e exaltar o seu nome, alegrar-se no Senhor, apesar das circunstâncias, e falar do que o Senhor já fez. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que nós estamos aqui. Senhor, nós somos gratos pela tua salvação, nós somos gratos pelo teu sacrifício na cruz, Pai. Muito obrigado por tudo que tu tens feito em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por cada um que chegou aqui, Senhor. Que o nosso coração venha frutificar de gratidão, Senhor. Que nós possamos estar cada vez mais gratos, Senhor. Nós queremos ser íntimos de Ti. Nós queremos, Pai, Te glorificar, Senhor. Então, enche-nos de Ti, Deus. Enche-nos de gratidão, Senhor. Que Tu possa abençoar cada um que está aqui, Senhor. Que Tu possa prover mais do que eles pensam, do que eles imaginam, Deus. Somos gratos por tudo, Pai. Que essa palavra, Senhor, possa frutificar em cada coração, Senhor, e que possa dar bons frutos. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Que palavra abençoada, né? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, menina. Deus continue te usando, em nome de Jesus. Verdadeiramente, precisamos ser gratos ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar. Vai encerrar o culto desta noite, mas com o coração agradecido. Com o coração agradecido, porque no dia de hoje o Senhor nos sustentou, nos guardou. Já de manhã a misericórdia do Senhor se renovou sobre nós, e no decorrer do dia o Senhor nos sustentou, né? E eu louvo ao Senhor. E nós estamos orando, estamos clamando. E domingo, nós iremos fazer um culto especial, encerrando a nossa campanha de oração pelas famílias. E aí, como eu já postei no grupo, eu mais uma vez falo, tragam fotos, ou a peça de uma roupa de alguém,
seja a chave do carro, seja a chave da sua casa, para que a gente possa orar. Nós não vamos orar pelos objetos, mas sim pelas pessoas simbolizadas por aquele objeto. E nós vamos orar, vamos interceder para que Deus possa manifestar o seu poder. Você também pode escrever, fazer uma carta para Deus, escrever seus pedidos de oração, e nós vamos apresentar ao Senhor aqui no culto e depois vamos queimar aqui mesmo, para que cada pedido possa subir diante de Deus, né, em cheiro suave ao Senhor. Né? Pode lacrar a sua carta, aí nessa carta você pode colocar seus pedidos, até os mais íntimos, porque ninguém vai ler, só o Senhor tem conhecimento, e nós vamos queimar esses pedidos. Amém? E nós vamos estar clamando ao Senhor, apresentando ao nosso Deus cada oração, cada família, para que Deus possa operar milagres. E nós vamos fazer isso com o coração agradecido, né? Por isso nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E esta palavra Ebenezer é uma forma de expressar a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito por nós, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Glória a Deus. Vamos estar de pé para a oração final. Oi? Não ouvi. Pastor Ailton, vem orar por nós, por favor. Glória a Deus. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, aqui nós nos encontramos na Tua presença, neste lugar que não é outro lugar não ser casa de oração. Nós somos gratos ao Senhor, Deus, por essas portas que aqui foram abertas, para que o Teu nome fosse e seja exaltado e glorificado neste lugar. Aleluia. Muito obrigado, Senhor da glória, por cada irmão, por cada irmã que veio nesta noite te exaltar e te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor ainda há de fazer. Te agradecemos por aqueles que não puderam estar aqui conosco, Deus. Que o Senhor continue abençoando a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Deus, por o Senhor ter usado a tua serva, a tua palavra que tem falado aos nossos corações. Nós somos gratos ao Senhor, por tudo quanto o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas, pelos grandes livramentos que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, agora, ó Deus, nos leva em paz para os nossos lares, nos leva em segurança, livrando de todo mal, nos dando a noite de paz, e que nós, Pai, ao reclinar nossas cabeças e nossos travesseiros, que nós tenhamos sono reparador pelo Teu Espírito Santo, e possamos acordar dispostos para a atividade do nosso dia a dia. Amanhã, Senhor, eu e a minha companheira estaremos viajando para visitar, Pai, a Tua serva, lá em Macuco, que está passando por uma necessidade, ó Deus. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus de provisão, que provê todas as coisas. Que o Senhor nos leve em segurança, ó Deus, e que possamos chegar, Pai, e encontrar Teus filhos bem para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Jesus. Ser conosco, nos leve em paz. Em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos e assim nós te agradecemos. Amém.